O estado do Pará vai virar de perna pro ar. Deus vai fazer um reboliço aqui nesse estado. Ele vai ter que mexer mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Haverá um reboliço. Mais uma vez. Haverá um reboliço. Meus irmãos, o caso é sério e grave, viu? E lá vamos nós, meus amados. Vejam só, vocês viram aí a profecia da missionária Cristina Maranhão aí. Eu vou colocar aqui para vocês ela, uma parte dela, um trecho, né? E diz aqui a matéria aqui, o pastor Sales Batista é afastado da presidência da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Olhe, veja só, o pastor Sales Batista foi afastado, né? Por que ele foi afastado? Segundo aí informações aí, eu vou trazer o vídeo aqui e tudo para vocês aí, ele estava tendo um caso com, vou colocar aqui assim, com a esposa do filho dele. Estava tendo um caso por vários anos. E agora, 2 meses depois, eu acho, por aí, que a missionária Cristina Maranhão deu essa profecia lá. Será que essa profecia se cumpriu? Será que essa profecia está se cumprindo? Eu quero saber da sua opinião, do seu comentário aí, tá bom? Vamos trazer o vídeo aqui para vocês da profecia e vou aqui reagir um vídeo de Israel aqui, do Fuxico Gospel, contando aí para vocês o que aconteceu aí, como esse escândalo veio à tona, viu? Porque aqui na matéria que eu tô aqui, eles dizem o seguinte, né? O detalhe do caso não foram divulgados oficialmente até o momento e não há posicionamento público da denominação ou da convenção estadual, né? Sobre o assunto. Pastor Marco Melo assume a presidência da igreja de Marabá. Vamos aqui o vídeo aqui, eu quero reagir aqui com vocês, vamos lá. Primeiro a gente vai colocar aqui a profecia da missionária Cristina Maranhão. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, viu? Deixa eu ficar aqui para complicado aqui, para não levar strike, não tem problema. Vamos lá. O estado do Pará vai virar de perna pro ar. Deus vai fazer um reboliço aqui nesse estado. Ele vai ter que mexer mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Haverá um reboliço. Mais uma vez. Haverá um reboliço. Porque ainda... Quando ela diz mais uma vez é porque já teve uma bronca lá, viu? Já teve uma bronca lá. O presidente estava lá, foi afastado também, viu? Vazou o vídeo e tudo, viu? Agora é essa outra bomba aí, viu? Tem coisas que a convenção não sabe. A convenção não resolveu. Mas eu estou dizendo, eu sei, eu faço, eu resolvo. Vem vindo aí o mexido de Deus, o reboliço de Deus para a convenção do estado do Pará. Deus está dizendo, esconderam algo, mas eu sei onde está. Esconderam, mas eu vi. Não falaram, mas eu falo. Deus está dizendo, a convenção do estado do Pará vai chorar, a convenção do estado do Pará vai chorar, que tem coisas que é Deus que vai mudar. Deus está dizendo, eu tenho autoridade ao homem, e ele simplesmente não fez com medo, mas eu vou chegar com meus carros de guerra, eu vou fazer do meu jeito. Não adianta visão sem ação, não adianta visão sem esse posicionamento. Deus está dizendo, a convenção do estado do Pará vai ficar sabendo de um grande escândalo que Deus vai permitir sair para fora. Assim diz o Senhor. Passado menos de 2 meses, parece que a profecia começa a se cumprir. A última eleição aconteceu no início de dezembro e foi eleita a chapa que trazia Océlio Nauá, que já era o presidente interino, porque assumiu a convenção, a Come-Adepa, em decorrência de um escândalo inclusive de ordem sexual, do seu antigo presidente. Você deve lembrar. Ele saiu porque não tinha mais condições de ele continuar no comando, vazaram imagens, depois ele disse que era mentira, aquela coisa toda. Assume Océlio Nauá como interino, convoca as eleições, agora no início de dezembro aconteceu a eleição, muito acirrada, inclusive, envolveu políticos, tiveram investimentos de toda sorte de patrocinadores. O problema é que o primeiro vice-presidente do Océlio Nauá se chama pastor Sales Batista. Ele é presidente da Assembleia de Deus lá em Marabá, no estado do Pará. E aí, essa semana, cai uma bomba. E qual a bomba? A bomba que explode é que
segundo fontes publicadas, né, informações publicadas em vários portais no estado, a gente vai já mostrar essas fontes aqui, o pastor Sales Batista tinha um caso com a sua nora. E depois eu vou contar para vocês aqui o que é que estão comentando aí, os comentários aí. Eu vou comentar aqui para vocês, viu? Um caso que já vinha há pelo menos 6 anos, talvez até mais do que isso. É uma coisa muito grave, uma coisa muito séria, e imediatamente, ao saber da situação, eu já conto para você como que isso veio à tona, a igreja emitiu um comunicado, retirou o pastor do comando, a mesa diretora assumiu, e já está em trânsito para escolher, então, uma nova diretoria, um novo presidente. Enfim, eu vou ler a matéria publicada no site Carajás Notícias, que é quem traz mais detalhes dessa situação, e talvez seja a nossa fonte primária, né, dessa pauta central. Aí diz o seguinte: pastor Sales Batista mantinha suposto caso extraconjugal com a nora. Igreja confirma afastamento e convoca jejum e oração. Eita Jesus. Pastor Sales Batista mantinha suposto caso extraconjugal com a nora. Igreja confirma afastamento e convoca jejum e oração. Nós temos a matéria aqui que diz assim: o pastor Sales Batista foi afastado dos cargos de presidente da Assembleia de Deus Missão em Marabá e de vice-presidente da Convenção Estadual da Assembleia de Deus do Pará, a Comiadepa, após a confirmação de que mantinha um relacionamento extraconjugal com a própria nora, aí tem o nome dela, esposa do seu filho, aí também tem o nome dele. A informação vem causando forte repercussão no meio religioso de Marabá, na manhã desta sexta-feira. Sales Batista estava há 22 anos à frente da igreja no município. De acordo com informações obtidas pela reportagem, que inclusive não tem assinatura, né? Assina como redação, pela reportagem, junto a fontes seguras ligadas à instituição, o caso foi descoberto, preste atenção Brasil, atentar Brasil para isso aqui, preste atenção. O caso foi descoberto pela missionária Raquel Viegas, a esposa do pastor, após a contratação de um detetive particular, motivada por suspeitas sobre a conduta do marido. Ela estranhou, alguma coisa não estava correndo bem, né? Tem uma coisa estranha aqui. Contratou um detetive particular, segundo a reportagem, e o detetive foi atrás. As apurações realizadas apontaram a existência de um envolvimento amoroso entre sogro e nora, situação que impactou diretamente a estrutura administrativa e espiritual da Assembleia de Deus Missão em Marabá. O esposo da nora, né, ou seja, o filho e a nora, estavam à frente do templo Liberdade, olha isso. O filho certamente é pastor, né? O filho e a nora estavam à frente do templo Liberdade desde julho de 2023, quando assumiram oficialmente a liderança da congregação. Com base nas informações reunidas, Raquel Viegas deverá ingressar ainda nesta sexta-feira com pedido de medida protetiva de urgência na Justiça contra Sales Batista. Nos dias que antecederam o afastamento, o pastor desativou seus perfis pessoais nas redes sociais. A decisão ocorreu em meio a relatos de instabilidade interna na liderança da igreja em Marabá, o que ampliou questionamentos entre membros, obreiros e liderança da denominação. Sales Batista presidia a Assembleia de Deus Missão em Marabá desde 2003 e também integrava a diretoria da Convenção Estadual. Com seu afastamento, a presidência da igreja passou a ser exercida inteiramente pelo pastor Marcos Melo. Aí a igreja publicou uma nota, né? Publicou essa nota aqui que a gente vai ler agora, antes de concluir. Naquela outra não tinha publicado, né? Naquela matéria que eu li aqui, né? Que tinha postado, né? Agora já saiu essa notícia aí, viu? É bom, viu? É para esclarecer para as pessoas. Nota pública. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Marabá, por sua diretoria, no uso de suas atribuições estatutárias, vem a público e muito especialmente a sua membresia informar que o pastor Sales Batista de Souza não responde mais pela presidência desta igreja, bem como esclarecer que a entidade já está em processo de transição para a escolha de seu novo presidente, conforme dispõe o seu estatuto social. Em tudo, sendo acompanhada pela Convenção Estadual Comiadepa.
Convocamos a todos os irmãos para um período de oração e jejum em favor desta querida e centenária igreja, neste final de semana e enquanto durar o processo de transição. No amor de Cristo que nos une, diretoria. Sabe qual é interessante disso aí? Que esses homens aí já estão podres de rico. Já estão podres de rico. Pode, se quiser, pode se ir embora do Brasil e morar em outro país. Já estão cheios de dinheiro. Quanto esse homem recebia por mês aí? Quanto esse homem recebia por mês aí? Entendeu, meus irmãos, como é que é? Se tem pessoas aí falando aí, né? Tem pessoas aí falando em comentários aí que o filho dele, com a nora, armou essa arapuca para ele. Tem pessoas dizendo que o filho dele sabia de tudo e era o filho dele que levava a esposa lá. Tem várias versões aí, as pessoas falando por aí, nos bastidores aí, viu? Eu não vou aqui trazer nada disso aqui, mostrar conversas aqui, e também não vou afirmar nada, né? Também não vou afirmar nada. Quem sou eu aqui para afirmar alguma coisa, né? A gente está trazendo aqui as informações para vocês. Aí por isso que vocês veem. Não vê mais milagres que nem via antigamente. Aí um barraco desse atrás do outro. Como é que o cara tá vivendo uma vida dessa aí, tá em cima do altar, fazendo o quê? Fazendo o que em cima do altar? Disciplinando as pessoas, doutrinando as pessoas, sentando a lenha muitas vezes. Fazendo o que em cima do altar? Compreendeu como é que é? Agora vê quantos anos ele estava aí. Não sei quantos, né? Muitos anos, né? Mais de 6 anos num negócio desse aí. Ninguém desconfiou de nada, ninguém sabia de nada. A mulher que teve que contratar e tal, para pegar no frago e tudo, né? Viu, meu irmão? Porque um negócio desse aí, se ela não pegasse aí, você fosse falar por dizer que você estava mentindo, caluniando o servo de Deus. Viu? Aí tem pessoas aí dizendo que o filho dele que armou para ele isso daí, e segundo aí, tem pessoas falando até que o filho dele já vazou daqui do Brasil com a esposa e tudo, foi-se embora. Rapaz, é cada coisa. Eu digo a você, meu irmão, se você não olhar para Cristo, você cai no mundo, viu, meu irmãozinho? Se você não olhar para Cristo, você cai no mundo. Eu vou dizer a você, é muita coragem, viu? Eu me lembro aqui, eu gosto sempre de me colocar, né, meu irmão? Para não ser hipócrita, né? Fazia minhas patifarias, prostituição. Aí quando ia pro culto, eu disse, rapaz, eu não vou não. Eu nem ia, porque eu sabia que ia ter oportunidade lá. Eu nem ia, eu ficava dentro de casa pedindo perdão a Deus, até me consertar com Cristo. Meu irmão, é complicado, viu? Mas vamos lá, esses cara aprontam essas coisas aí, velho. E sobe no altar e fica ali pregando como se nada tivesse acontecendo, meu irmão. É muita coragem, viu, irmão? É muita falta de temor, viu? Deus me livre, viu, meu irmão? Para viver assim, meu irmão, é melhor você chutar o pau da barraca mesmo, viver no mundo e pronto, viver sua vida. Agora, sendo pastor de uma igreja, em cima do altar, presidente de uma convenção e fazendo um negócio desse, complicado, com a mulher do próprio filho, velho. Da a demissão de Marabá. E, senhoras e senhores, eu tenho notado aqui, tenho procurado o Instagram da Comiadepa, tenho tentado acompanhar, para a gente ver se haverá algum tipo de publicação, se haverá algum tipo de nota, né? Ou pelo menos de justificativa do que está acontecendo, ou os próximos passos. Eles não falaram nada mesmo, não, velho. A informação que eu li mesmo é verdade, viu? Até agora não saiu nada, não, veja mesmo. Para que a gente possa repercutir junto com vocês. Vamos abrir aqui para ver o que a gente tem de novo, né, no Instagram. Bom, o que a gente tem aqui é isso aqui que a gente está vendo na tela. Alegria, alegria, Feliz Natal e vida que segue. Bom, eu acredito que a essa altura o pastor Océlio Nauá já deveria ter publicado uma nota, uma vez que a própria igreja já publicou, né? A igreja já publicou a nota, já oficializou, pelo menos publicamente, o afastamento definitivo do pastor Salles, mas a Comiadepa não falou o que aconteceu, né? Só publicou a nota lá, né? Até agora não publicou nenhuma nota. É claro que é uma situação complicada, delicadíssima, porque o pastor Salles Batista, ele era o principal nome, o 02, né? O 02 da Comiadepa, né? O 01 é o Océlio Nauá, que é o pastor presidente, o 02 é ele, é o primeiro vice-presidente.
Depois de Océlio, quem assumiria seria ele, numa eventual viagem, doença ou qualquer outra situação. Então Salles agora já não vai poder mais. Aí já ascende ao poder o terceiro vice-presidente, o segundo vice-presidente passa para ser o primeiro, vai haver ali alguma mudança interna na própria mesa diretora da Comiadepa, mas é algo grave, é algo que nos preocupa, de uma certa forma, né? Ora, o que está acontecendo com a Comiadepa? O que está acontecendo com a Igreja Assembleia de Deus no estado do Pará? Porque o primeiro presidente, o último presidente, né, o presidente mais recente antes do Océlio, saiu por uma situação como essa. Agora nós temos o primeiro vice-presidente saindo numa situação também talvez até pior, porque aí você tem um relacionamento extraconjugal de anos com a própria nora, que havia sido descoberto, segundo informações publicadas pelo site Carajás, lá do Pará, pela própria esposa, que contratou um detetive particular para investigar. O que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus. Ó, eu já vi coisas acontecerem nesse mundo gospel, vocês certamente acompanhando por aqui, você já viu também. Coisas absurdas, mas eu acho que 2025 aparentemente superou. As máscaras caíram e caíram forte esse ano, né? As capas estão caindo muito. O pastor com mais de 70 anos, coitado, mais de 20 anos comandando um campo, tendo um relacionamento com a nora. E digo mais, isso pode piorar. Como é que piora, Israel? Dá para piorar? Dá. Dá para piorar porque começou a surgir rumores de que tem uma criança envolvida e de que a criança seria filha dele e não do filho. Agora, existe também a necessidade de algumas interrogações, né? Algumas interrogações precisam ser feitas. É claro que ninguém tem culpa nisso aqui, a não ser ele e a nora, é óbvio. Mas como é que pode, né? 6 anos? Ninguém percebeu? Isso me lembra o caso do Lucas Hayashi, lembra? A gente trouxe mês passado. Rapaz, um abraço aí para Israel Chico Gospel, o caso é sério, viu, meu irmão? O caso é sério. Eu me lembro daquele outro pastor aí, que foi fragado aí, saindo com a mulher, não foi tudinho, com a manta e tudinho, não foi? Pastor não sei o que, Novaes e tal, não é? E pegaram aí, a esposa tava lá do lado dele, fizeram aquele vídeo e tal, ele do lado da esposa, e o vídeo vazou aí, todo mundo comentou, a gente comentou aqui, saiu aí em vários sites aí, tudo, em canais aí, tudo, né? Pouco tempinho, ele já tá de volta aí. Aonde? Dentro da igreja, continua com a mesma prática, pedindo dinheiro aos outros, pedindo voto aos outros. Tá vivendo a vida dele, como se nada tivesse acontecido. Tá, como é que é as coisas? Por isso que eu digo, ô meu irmãozinho, às vezes a gente traz informações para vocês aqui, às vezes a gente fica tão indignado, às vezes, que a gente até, muitas vezes, toma até partido para defender muitas pessoas. Mas só que tem pessoas que não querem. Tem pessoas que preferem um engano. Tinha Jesus e tinha Barrabás. Teve pessoas que escolheram quem? Barrabás. Então tem pessoas que preferem a mentira do que a verdade. Entendeu? Diante de um negócio desse aí, se não fosse a própria esposa dele, que essas coisas todas, como é dizer o que é mentira, calunia o homem de Deus, isso, aquilo, outro. Compreendeu, meu irmão? Então, por isso que eu sempre estou dizendo aqui a vocês aqui, muitas coisas, graças a Deus, Deus está me dando sabedoria, muitas coisas nessa cabecinha aqui está mudando. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. A profecia da missionária Cristina Maranhão se cumpriu? Eu quero que você deixe a sua opinião aí. Você viu que ela falou, né? Que estava oculto e ninguém sabia, mas ia descobrir e tal, que Deus ia trazer, né? Escrevam aí, a profecia dela se cumpriu ou não. Deus te abençoe e fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro.
vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo, contrelar, arrancando até o último centavo. Oh, mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, oh, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os herages mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar. Eric Ribeiro, oh, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar.